Perfeitos! Vamos agora contrapor o pensamento de Platão e de Aristóteles. Lembrando, Aristóteles, discípulo de Platão, com a morte do seu mestre, depois se tornou o grande mestre da Grécia Antiga. Vamos falar basicamente da aquisição do conhecimento, que era o grande contraponto entre os dois. Platão, ele acreditava que nós buscamos o conhecimento verdadeiro no mundo inteligível, que seria o mundo que está além do nosso mundo. O mundo inteligível seria o mundo das ideias, local onde todos nós viemos. E aqui chegamos, nos tornamos seres o quê? Imperfeitos. Lembrando que para Platão, tudo que existe no mundo dos sentidos, que é esse o nosso, seria uma cópia imperfeita de um mundo perfeito. Aristóteles acreditava justamente o quê? Que a busca da essência humana dos seres, do conhecimento, encontra-se aonde? No mundo dos sentidos. O que ele está querendo dizer, Aristóteles? Que tudo que nós aprendemos não é porque relembramos de um outro mundo, como dizia Platão. Tudo que nós aprendemos começa pelos nossos sentidos. Então, para ele, o único mundo possível é o mundo dos sentidos. Daqui a pouco você vai ver uma imagem assim, ó, que já foi até utilizada por Enem. Platão com o dedo em riste apontando para o alto e Aristóteles com uma mão em direção ao centro. É justamente o contraponto do conhecimento entre os dois. O único mundo possível é o mundo das ideias e o único mundo possível é o mundo dos sentidos. Daqui a pouco nós vamos ver uma questão. Platão tinha grande interesse pela matemática, por acreditar ser uma ciência com base exclusivamente na lógica, na razão, e o único conhecimento que não poderia o quê? Ter dúvida. Já Aristóteles tinha grande interesse pelo quê? Pela ciência da natureza, lembrando que muito se diz que por muito uma influência de um pai que era médico e por ter uma família que vinha de uma corporação de médicos, lembrando que a medicina na Grécia Antiga passava de pai para filho. Platão acreditava no dualismo, dual, duas realidades, separação entre o quê? O mundo sensível, que seria o real, que é esse que cá estamos, e o mundo inteligível, que seria o mundo para ele, o quê? Concebido como o mundo ideal. Para Aristóteles, esse dualismo era impossível. Por quê? Ele dizia que nós só podemos conhecer algo a partir do mundo sensível, que é o mundo que cá estamos. E para encerrar, Platão defendia a capacidade humana inata de conhecer. Para Platão, conhecer é relembrar. Relembrar o quê? O que nós vivemos em outro mundo. Então, para ele, há conhecimentos que são o quê? Inatos, que estão dentro de nós. É só relembrar. Aristóteles, ao contrário, já dizia o quê? Que afirmava que não nascemos com a capacidade inata. Para ele, conhecer não é relembrar. Conhecer nada mais é que fruto do intelecto humano, que começa com os nossos sentidos. Vamos a uma questãozinha do Enem de 2012. Para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides, lembra Parmênides, filósofo pré-socrático, era que o objeto de conhecimento é um objeto de razão e não de sensação. E era preciso estabelecer uma relação entre objeto racional e objeto sensível material que privilegiasse o primeiro, o racional, em detrimento do segundo, que seria o sensível ou material. Lenta, mas irresistivelmente, a doutrina das ideias formava-se em sua mente. O texto faz referência à relação entre razão e sensação, um aspecto essencial da doutrina das ideias de Platão. Quando ele está falando da doutrina das ideias, ele está falando do quê? Da teoria da reminiscência. De acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa relação? A. Estabelecendo um abismo intransponível entre as duas, ou seja, razão e sensação é algo intransponível. B. Privilegiando os sentidos e subordinando o conhecimento a eles. C. Atento-se à posição de Parmênides de que a razão e sensação são inseparáveis. D. Afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não. E E. Rejeitando a posição de Parmênides de que a sensação é superior à razão. Vamos analisar cada uma delas? Letra A. Ele nunca disse que é um abismo intransponível entre as duas, muito pelo contrário, você consegue sim alcançar a razão, é só você ir para o mundo das ideias em pensamento, não é isso? Privilegiando os sentidos, já falei aqui várias vezes, em várias aulas, dizendo o quê? Que para Platão nenhum conhecimento pode ter por base os sentidos, que os sentidos são o quê? Enganosos, são cópias imperfeitas. Atento-se à posição de Parmênides de que razão e sensação são inseparáveis? Não. Lembrando do Parmênides, filósofo pré-socrático. Para Parmênides, razão
e sensação eram, sim, separáveis. Afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento. Perfeito. Mas a sensação, não. Correto. Para ele, razão, sim, gera conhecimento. Sensação, não. Sensação são os nossos sentidos. Letra D, correta. E rejeitando a posição de Parmênides de que a sensação é superior à razão. Parmênides nunca falou isso, que a sensação é superior à razão. Muito pelo contrário, ele falava que a razão é superior à sensação. Então, resposta correta, letra D de dedo. Não é isso? Próxima questão, olha lá. A foto do Enem. Aqui, um pedaço da tela, né, de Rafael Zanzo, pintor renascentista. Ao centro da tela, você vê quem em destaque? Platão, com o dedo em riste, e Aristóteles ao lado, com a mão em direção ao centro. Isso daqui é o que, gente? Ó, a oposição de pensamento entre os dois, mundo das ideias e mundo dos sentidos. Vamos à questão? No centro da imagem, o filósofo Platão é retratado apontando para o alto. Esse gesto significa que o conhecimento se encontra em uma instância na qual o homem descobre a suspensão do juízo como reveladora da verdade. Juízo aqui é conhecimento. A realidade inteligível por meio do método dialético. A salvação da condição mortal pelo poder de Deus. A essência das coisas sensíveis no intelecto divino. A ordem intrínseca ao mundo por meio da sensibilidade. Vamos analisar cada uma? A. Suspensão do juízo como reveladora de verdade. Muito pelo contrário, é através do conhecimento que nós chegamos à verdade. Realidade inteligível por meio do método quê? Dialético, está correto. Ele está querendo dizer o quê? Que há uma realidade inteligível que está lá no alto e você alcança essa realidade inteligível pelo método quê? Da dialética. Lembrando que ele seguiu o mesmo método que quem? Que seu mestre Sócrates. C. Salvação da condição mortal pelo poder de Deus, não tem nada a ver com questão de alma mortal, nada a ver relacionado muito menos a Deus. Essência das coisas sensíveis, não, jamais sensível como base de conhecimento de Platão. E ordem intrínseca ao mundo por meio da sensibilidade, não há nada de sensível nem de sensibilidade ligado à ideia de Platão. Então, resposta correta, letra B. Platão, com a mão para cima na figura, é um filósofo idealista, isto é, sempre acreditou que a verdade reside no mundo das ideias. Essas foram as duas questões que nós trabalhamos hoje, pessoal. Até a próxima. Beijinhos.